Oi, a gente está de novo com Maurício Kainert. A gente já fez uma primeira conversa sobre filosofia antiga, sobretudo Platão, e as questões nossas hoje. A gente vai continuar agora com essa ponte, sobretudo, né, Platão-Kant, Sim, né? A gente gente falou, né, da alegoria do sol, né, sim, como acessar o inacessível? É a sim, pergunta que norteando aqui os nossos breves encontros. sim, E aí a gente viu esse impossível, né? A caverna, a sombra, a luz, sim, essa grande dialética sombra e luz, poder estar ali nesse sol e no bem e ao mesmo tempo não poder dizer, né? sim, E ao mesmo tempo, como é que você vai buscar dizer? sim, O trabalho, quase irônico, mas o trabalho do próprio pensamento, do humano e do filósofo é esse eterno buscar dizer, né? é, é, Então tem uma conexão interessante com o inconsciente mesmo, né? sim, Que está sempre rodeando, como diria o Freud, um umbigo do sonho. Né? É alguma coisa que está aqui, mas todos os sonhos giram em torno. Ele quer se dizer. sim, Todos os sonhos de uma vida inteira estão querendo se dizer e estão ali em torno desse umbigo, dessa coisa, né? sim, sim, Então, a gente falou um pouquinho disso e agora a gente vai abrir para o Kant, né? sim. Então, vamos lá, Maurício, conosco. Bom, na verdade, quer dizer, o Kant vai ter algo muito parecido quando ele, embora, né, de forma diferente, né, mas quando ele vai fazer a distinção, né, quer dizer, no primeiro momento, quando ele vai fazer o que ele chama de uma revolução copernicana, né, que é essa mudança de posição, né, que ele vai estabelecer entre o sujeito do conhecimento e o objeto, né? Então, o que ele vai dizer, por exemplo, no início da segunda edição da Crítica à Razão Pura, é que não se trata mais de nos regularmos, né, no sentido de nos regrarmos, né, pela natureza do objeto, né, mas trata-se agora de nós nos regularmos pela natureza do nosso próprio conhecimento, né? E isso significa, e eu acho que isso também tem algo interessante, né? E ele insiste muito nisso no primeiro prefácio, né, de 1781, que no fundo, quer dizer, a metafísica ela entrou, né, quer dizer, esse pretenso conhecimento, né, que está para além, né, da física, está para além da física, está para além do, do sensível, né? Ela cai em problemas, né? Que de alguma maneira a crítica da razão pura ela vai ter que ser uma espécie de antessala a isso, né? Quer dizer, ou seja, né, quer dizer, o Kant trabalha com duas metáforas nesse prefácio que eu acho muito interessante. A primeira é o campo de batalha, que virou a metafísica, e no segundo, a metáfora do tribunal da razão, né? Quer dizer, que é um tribunal que a razão instaura para si mesma, né? Então, de novo, a gente já vê aí que também tem a utilização de metáforas, né? E você criou mais uma que eu acho que é interessante aqui, que é essa antessala, Sim, né? sim, A palavra que você usou é assim, então é como se a própria crítica, a primeira crítica, fosse essa antessala, sim, que sim. de alguma maneira vai ensinar para a gente como poder pensar. O Isso, pretender é algo que é não menor que isso, né? sim, sim, Porque talvez a gente tenha vindo de milênios aí num embate talvez estéril da metafísica. sim, exatamente. E essa é a batalha. Então,
calma, volta tudo. Volta tudo. Vamos fazer uma sala aqui para combinar e até para afinar o método. Sim, É sim, muito importante. Nos dias de hoje, quando a gente tem essa gritaria das redes, não é? sim, Essa loucura das opiniões e tá todo mundo já dentro das casas, né? Como se a gente nem tivesse combinado, ó, tá, para começar a conversa, o que é razão, sim, né? O que é sujeito, o que é objeto, o que é dado, o que é observação, o que é ciência, o que é vacina, o que é vírus, exatamente. né? É bem curioso. A gente tá falando em algo só do fim do 18, mas também a gente vai voltar na outra conversa, a gente vai voltar com o Descartes, o discurso Sim, do método, né? sim, Mas assim, eu só queria pegar essa antessala. Então, ó, vamos antes de, é, vamos então é, combinar como a gente vai conversar, é. E né? aí você também coloca uma questão que é importante, porque como a metafísica ela está se mostrando um discurso muito complicado, né? Não sei se o Kant dizia discurso, mas eu vou usar essa palavra. Ele vai comparar, na verdade, com as ciências, né? Quer dizer, e o que é mais importante para ele é a física newtoniana que estava nascendo, né? Quer dizer, já tinha um século, mas estava nascendo, né? E o Kant vai fazer uma grande defesa da física newtoniana, né? Quer dizer, a física newtoniana, de alguma forma, vai ser muito importante para ele pensar o problema da metafísica, né? Não só a newtoniana, né? A newtoniana é a galilaica, né? Inclusive, a gente entende muito o que ele está pensando pelo a priori, né? A partir da ciência, do que ele chama de ciências da natureza, né? E agora, o que eu acho interessante é que quando ele põe o problema da metafísica, ele diz, bom, então temos que dar um passo atrás, né? E, e a razão vai ter que, ao instituir esse tribunal, né, fazer, dar o passo mais importante, que é o passo de se autoconhecer, né? Então, eu até Hum, brinco com os meus alunos, né, que eu digo, bom, então esse é o momento em que a razão vai para o divã, né? Porque, sim, como é que eu funciono, né? exatamente, né? Como é que eu penso, ou como é que a gente Isso. pensa, e como a gente tem nos últimos muitos milhares de anos pensado, né? Sim, Essa é a grande pergunta, né? sim. Mas isso que é interessante também, porque isso não significa que seja algo solitário, né? Quer dizer, porque essa ideia por isso que o sujeito não é necessariamente o indivíduo, né? Quer dizer, o sujeito é a própria razão, né? Então, quer dizer, a razão, ao refletir sobre si mesma, ela não está só refletindo sobre si, ela está refletindo também sobre o mundo, né? Então, isso vai E ser muito aqui, importante. antes, antes de seguir, sem querer, mas assim, aqui eu acho que você poderia falar aqui para as nossas várias cabeças pensantes esse conceito de sujeito transcendental, Sim, né? A sim, gente faz até letra de música e faz meme, sim, e que é aqui, né? A gente está na matriz, assim, autêntica. é, Então, acho que valeria a pena, né? Porque o conceito de sujeito é um conceito caro, sobretudo para o Lacan, sim, como a gente sabe. E ele está dialogando com este sujeito transcendental kantiano, sem dúvida, né? E também o sujeito em Descartes, que aí a gente vai sim. conversar um pouquinho melhor. Mas acho que vale a pena só para arrumar os termos aqui da conversa, né? Para melhorar os móveis da antessala. Sim, isso. A ideia do sujeito transcendental, ela vai ser exatamente, ela vai ser muito importante por conta dessa própria mudança de posição, né, do objeto, do sujeito em relação ao objeto, né? Então vai ser necessário investigar esse sujeito. Vai ser necessário então investigar esse sujeito frente ao mundo, frente às coisas, né? Como diria o Heidegger num curso que ele tem sobre o Kant, né? Quer dizer,
E isso vai ser muito importante, por quê? Porque se eu tenho esse sujeito que é anterior ao objeto, então nós passamos a trabalhar com a ideia de representação. Né? E a ideia de representação também é algo muito moderno, né, que está surgindo também com o Descartes. Né? Eu acho que não faz muito sentido, né, pensar em representação nesse sentido moderno, né, no mundo antigo. Né? E o que o Isso Kant que a gente vai falou de mímese, né? de... Só para relembrar, de mímese, Ah, não, sim, né? sim, isso Por sim. isso que a gente, né? Só para lembrar que a gente passou por isso um pouquinho, né? Sim, De sim, toda a ideia da filosofia com o artista, né? sim, sim, sem dúvida. Agora, então, se eu tenho a representação do objeto, o que vai acontecer é que eu tenho... É que, na verdade, eu gosto muito dessa expressão, né? Esse objeto vai ser equivocado. Né? Ele não é mais um objeto único. Né? Ele não é mais um objeto que tem uma unidade própria. Né? Então, o objeto, em geral, ele vai ter que ser pensado, por um lado, como considerado como uma coisa em si, né? E, por outro lado, considerado como um fenômeno. Né? E essa ideia do considerado é importante, né? Porque, e aí é uma tradição a que eu me filio, né? Que é você pensar, na verdade, que esse objeto, em geral, ele está sendo visto a partir de dois pontos de vista. Né? Então, não é exatamente uma separação ontológica, né? Embora existam interpretações ontológicas, né? Em que a coisa em si, por exemplo, seria, né, a, aquilo que seria o real. Né? E aí começam os problemas, né? Lógico, porque o Kant, o que ele vai fazer? Né? Com essa distinção, ele vai poder delimitar o que é a área do conhecimento e delimitar o que está para fora da área do conhecimento. Né? As leituras muito positivistas, principalmente no início do século XX, né, elas acabaram, né, fazendo com que o Kant fosse simplesmente alguém que estava procurando fundamentar a ciência da natureza, né? Que de fato ele está, né? Mas eu acho que não é só isso, né? E eu acho que é aí que é interessante, porque daí de novo se abre, né? Porque se ele delimita o campo do conhecimento, se abre todo um outro campo que está para além dessa delimitação, né? Dessa fronteira, né? Que é o campo do não conhecimento. Né? Então, de novo, a gente volta a algo parecido com o que nós havíamos discutido lá no Platão. Né? Agora chegamos no nosso nó, né? Exatamente. No nosso ponto cego, né? Exatamente. Talvez. E Uhum. isso diz respeito a esse sujeito, né? Porque o sujeito, ao mesmo tempo que ele é um sujeito cognoscente, mas ele também, de alguma forma, vai ter que dar conta dessas representações que não dizem respeito ao conhecimento. Né? E aí é uma outra é uma outra maneira de se pensar, digamos assim, né? Uhum. Porque uma coisa é a lógica da verdade, né? A outra coisa é a lógica da aparência, né? Que é exatamente quando nós saímos, né, do campo do conhecimento, né? E aí a crítica também vai ter que funcionar, né? E se a gente pensar depois nas duas outras críticas, né, quer dizer, o que vai se colocar aí é, por um lado, a moral, né, e por outro lado, o que a gente poderia pensar como a arte ou a crítica de arte. Né? Eu acho melhor pensar Só por aí. só para explicitar aqui para quem está escutando a gente, a crítica da razão prática e a crítica do juízo, né? Ou Exatamente. da capacidade
capacidade de julgar, enfim, mas como é que a gente ajuiza o mundo e Isso. como é que a gente age no mundo, Isso. segundo a crítica, e como é que a gente pensa o mundo, que é Isso. a primeira crítica, a crítica da razão pura, né? Sim. Então, é o século XVIII, né? O fim do XVIII, né? Para começar, né? 81. Como é que a gente vai, 1781, como é que a gente vai pegar essa luz da razão e Sim. iluminar a própria razão, né? Sim. Essa aqui É. é isso que a gente está falando, isso que você abriu aqui, né? Como é que a gente se conhece? Deita no Sim. divã, filosofia, né? Sim. Deita no divã, razão humana. É. Agora a gente vai ver quem é você, como você pensa e aí você vê onde a gente chegou, porque o século 20 e 21, quando você vê a física mais física, que ainda é da natureza, e que pode ser a física quântica, ela vai dizer: você sujeito altera o objeto. Sim. Exatamente. Você sujeito observador, se você está aqui, você altera esse elétron que está aqui. Sim. E aí é muito interessante isso, porque, enfim, só para apontar onde a gente vai chegar e também numa relação sujeito-sujeito, né? Sim. Psicanaliticamente falando, não existe essa neutralidade de um sujeito que conhece um objeto inerte. A gente conhece em relação. É. A gente é em relação. Um sujeito, ele é aqui agora com você, ele é com o outro. Então, que aspectos quem sou eu nesta relação com este outro, né? Sim. Então, a gente vai cada vez mais dando torções nessa pergunta, né? Sim. Exatamente. Porque Hum, eu acho que um dos grandes problemas é que, ao mesmo tempo que a razão, digamos, ilumina a si mesma, né, ela também deixa algo que não está iluminado, algo que está um pouco obscuro, né? a Porque sombra, né? sombra, isso, E a porque caverna que não nos larga, né? então, que é um pouco a volta à caverna, embora de uma maneira diferente, né? Mas sem dúvida, Uhum, porque uhum. exatamente por isso, né? Quer dizer, eu não posso mais conhecer tudo, né? E aí que volta o problema, né? Porque esse sujeito transcendental, ele na verdade ele está sendo pensado a partir de três pontos de vista, né? Se a gente pega a moral, que eu acho que é importante, né, discutir um pouco, né? Quer dizer, o que a moral ela vai estar nesse lugar, né? A moral aqui pensada tanto a ética como o direito, né? Só que o grande problema é que eu não conheço, esse que é a questão, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo é uma separação, né, do conhecimento em relação à ética e em relação à arte, né? Então, então como é que a moral vai poder se colocar, né? Ela vai se colocar a partir de uma razão prática, né? Que aí em alguns textos, né, do Kant, como a fundamentação da metafísica dos costumes, a crítica da razão prática, né, ele vai conseguir chegar por meio de uma fórmula, né, que vai ser um imperativo, ele consegue chegar a uma forma, né, da maneira como nós temos de agir, né? E aí a gente entra no dever ser, né? Quer dizer, O que é aí o dever. super interessante, que enfim, acho que você pode abrir um pouquinho só, né? É gigante esse tema, mas só abrir um pouquinho aqui para a gente fechar nossa, abrir para fechar, abrir um pouquinho para fechar a nossa conversa de hoje, Sim, um pouco imperativo categórico, porque você sabe que o Lacan vai ter um texto sim, inteiro para jogar um pouco com isso, né? Num texto, acho que de um dos títulos mais inusitados da história do pensamento, que é justamente Kant com Sade. é,
Então, como é que... Mas, bom, vai primeiro você, depois eu trago para o Lacan. Ah, Vamos lá. Hum, então ele chega, na verdade, quer dizer, a fórmula, na verdade, é a letra, né? Quer dizer, age de tal maneira que a sua máxima se torne uma lei universal, né? A máxima é uma regra de conduta, né? E aí também há uma grande discussão sobre como nós podemos pensar a máxima, mas vamos pensar numa regra de conduta, né? E eu universalizo quer dizer, o que a lei está me dizendo é para eu universalizar essa máxima, né? Quer dizer, se essa máxima vale para todos os seres racionais, e aí não são apenas os seres humanos, né? São seres racionais, ela vai ter um valor moral, né? E ela vai apontar para a liberdade, né? Porque saindo um pouco do senso comum, né? Quer dizer, a liberdade não é o faço o que eu quero, né? Pelo contrário, né? Quer dizer, a liberdade é seguir uma lei, né? Só que por outro lado, né? Bom, então e aí o Kant nesse sentido ele é muito assim quando ele fala da lei moral, né? Ele diz assim, né? É uma lei que, que te humilha, né? Porque você tá assim sobre a grande, né, questão da razão que é a moral e a ética, né? É, A liberdade de seguir a lei é muito interessante, né? Porque é também a ideia de que, pelo bem pensar, né? Tem um pensar sobre o bem e tem um desejo de chegar num bem pensar que te daria fórmula, né? Como você sim, usou aqui, sim, para nortear a ação e que então poderia eventualmente nos tirar da angústia, né? sim, Já caminhando um pouco. Então sim. você chega, Não, entendi. vou matar ou não o pai, né? O grande sofrimento do sujeito moderno por excelência hamletiano. Sim, Ser ou não ser, eis a questão. É pura angústia, aí vai, se enlouquece, não se enlouquece, enlouquece Ofélia, né? Mato ou não mato, quem matou meu pai, vingo ou não vingo? Não, né? Você vai fazer uma construção de maneira tal que a máxima, eu diria, não minta. Porque sim. se todos mentissem, como a gente não matar? Porque se É, todos matar, isso não pode é, vir a ser um é, imperativo universal, né? sim, Então, é interessante como a liberdade de achar a estrada reta para a razão e para a ação seria quase uma mítica da liberdade e da tranquilidade, né? sim, Seria assim, nossa, resolvi minha vida. sim, Porque a gente vê, para trazer para a clínica, né? O que é a clínica? O que é o divã? É um monte de sujeito ali tentando, tá. Então, o que eu faço? Caso eu compro uma bicicleta, né? sim, De sim. alguma maneira, seria, né? Agora, assim, Ainda uso que máscara ou não uso máscara? Também é uma questão, né? sem dúvida, Não é o indivíduo que é livre, sem dúvida, a liberdade e a autonomia, né? Dois pilares sim, da modernidade e kantianos, eles são conceitos muito diferentes do que a gente poderia imaginarizar sim. de uma lógica muito individualista, né? Não é? Eu Não gosto, faz sentido. Eu uso porque eu quero, ou sim, eu tenho o direito de ir e vir porque eu estou afim. sim, lógico. Não é assim, é dentro de todo um escopo, né? É, e É eu, universal. e eu acho que é por isso que é universal, né? E eu acho que é por isso que
principalmente na fundamentação da metafísica dos costumes, ele vai pensar o racional no humano, né? Então, de alguma forma, a minha ação, ela diz respeito aos outros. Ela não diz respeito apenas a mim, né? Quer dizer, eu preciso levar em consideração o outro, né? Então, usar a máscara ou não usar a máscara não é uma questão... Lógico, ela pode ser também uma questão jurídica, né? Mas usar a máscara ou não usar a máscara é uma questão ética, porque eu estou levando em consideração o outro, né? Então, eu posso estar transmitindo, né, o vírus, né, o coronavírus, né, e isso é um problema, né, para o Kant. E que vai, assim, para amarrar, né, com o que eu tinha falado antes, é bem por aí que o Lacan vai amarrar com o Sade, né? E Sim, toda a literatura sadiana tem a ver com o que ele vai chamar de um imperativo, que é goze. sim, Você não pode não gozar, porque você está submetido sob a lei. sim, Então, é uma lei tão simples, ela é pura, ela própria é transcendente, é, que ela é contínua, goze, sim, como se fosse a máxima. sim, Essa é a máxima sadiana. sim, Então, você não vai poder não fazer. sim, Por isso que vai fazer essa aproximação Kant, Sade e o último termo, né, dessa que é uma triangulação, na verdade, é com o supereu ou superego, né? sim, Über-Ich é essa função que está sobre o eu e que diz continuamente para o sujeito goze. sim, Esse é o imperativo categórico superegóico. Você sim, não pode deixar de gozar do seu sintoma, sim, né? sim. Grosso modo. Agora eu vim muito rápido aqui, isso a gente vai abrir em outras ocasiões, Não, mas mas é é interessante. curioso como é essa submissão à máxima e como ela está colocada aqui sem, né, enfim, sem tergiversação. É, é. Uma das grandes críticas que o Hegel vai fazer ao imperativo categórico, né, é que, e essa noção de liberdade, né, é que essa forma que está pressuposta ali, né, nesse haja de tal maneira que a sua máxima se torne uma lei universal, porque veja, né, quer dizer, o Kant não pode, ele não pode haver nada de material no princípio, né? Porque se houver algo de material, a lei não vai ser universal, né? Ela vai ter algum tipo de particularidade ou algum tipo de singularidade, né? Mas o que o Hegel vai dizer, né? Que na verdade ela não é apenas formal, ela é vazia. E se ela é vazia, ela aceita qualquer tipo de conteúdo, né? Então, a grande crítica que o Hegel vai fazer, né, e daí ele já coloca a história, né, é que, em nome da liberdade, houve o terror na Revolução Francesa, né? Então, em nome da liberdade, em nome dessa forma vazia, porque eu posso colocar ali que eu bem entender, inclusive matar o outro, né, na concepção hegeliana, né, eu o Kant estaria aí, não estaria percebendo, né, o que estava acontecendo no seu entorno, né? Quer dizer, e a fórmula moral, por ser vazia, ela aceita qualquer conteúdo, né? Inclusive conteúdos que não seriam vinculados à liberdade, né? Pelo contrário, o seu contrário, né? O que já vai apontar para, vamos
vamos dizer, grandes conflitos que vão se desenhar não só no 18, com a Revolução Francesa, né? Sim, Mas no 19 e no 20. sim, E hoje, no 21, ainda em nome de Deus, sim, né? sim, Não só em nome da liberdade, em nome de qualquer grande causa, sim, em nome, enfim, da igualdade, a gente vai, enfim, passar a linha do imperativo ou da máxima. sim, Mas isso também, Hegel, é cenas para os próximos capítulos, né? sim. Vamos deixar hoje aqui. Deixar o Tá? fechamento. Mas eu Acho posso que a gente falar uma coisinha? Só posso falar uma. manda. Não é porque, como você trouxe a coisa mais contemporânea, né? É um pouco como a gente discutiu, né? Antes a questão do Platão e a questão do belo, desculpa, da forma do bem, né? Como aquilo que contém outras formas, como o belo, o verdadeiro, né? Além do justo. Com a modernidade quebrando isso também, né? Nós teremos, e por isso que eu, né, fiz questão de também mostrar que esse sujeito transcendental ele se apresenta de várias formas, né, como conhecimento que possui as suas próprias regras, né, a moral que vai possuir as suas próprias regras e a estética que vai possuir também a estética no sentido do belo, né, que vai possuir também as suas próprias regras, né. É lógico que isso é muito apressado, né? Mas eu só vou falar uma coisinha. Né? Eu acho que o que a gente vive hoje é um pouco uma reação a isso. Né? Também Sem dúvida. a gente não tem mais essa ideia de algo mítico, místico, né? Que estaria por, quer dizer, lógico que nós temos, né? Mas nós temos porque nós temos isso ainda muito forte na nossa cultura, né? Principalmente se pensarmos aqui no Brasil. Mas me parece que todo esse ataque que se vem fazendo às ciências, né, a própria ideia de razão, acho que daqui a pouco a vacina, tudo isso que vem acontecendo, né, é uma reação a um certo modo, né, de vida, digamos, eu vou colocar como ocidental, né, em que as pessoas ou né, elas poderiam passar, né, por essas esferas, digamos assim, de formas distintas, né? Quer dizer, como a gente falou muito de arte, né? Quer dizer, a arte moderna ela já não está mais utilizando os cânones, bom, nem a arte a anterior também não, né? Se a gente pega, por exemplo, os holandeses, né? Que já começam a trabalhar com figuras dentro de casa, burguesas, etc. Né? Você já não tem mais os temas, né? Você já não tem mais os temas religiosos, né? Você já não tem necessariamente algo que está dando unidade a tudo isso. Né? Hum, E eu acho que isso é algo que também angustia muito, né? E que está levando, né? Eu acho que o que você falou um pouco na entrevista da Folha, né? Agora eu esqueci exatamente a palavra que você utilizou, mas que está fazendo com que estejam surgindo, né? Todas essas barbaridades, né? E, enfim, eu não sei se eu tem esqueci agora muita exatamente a conexão, palavra que você usou. tem muita conexão com tudo que a gente está vivendo, né? Então, assim, está circulando uma peça de comunicação do próprio governo, que eu vou fazer questão de ler aqui, que é o seguinte, ó, isso é de agora, né? Sim, Que tem a ver com a SECOM e tem a ver com o presidente do Brasil, né? sim, O governo
Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina. Recursos para estados e municípios, saúde, economia, tudo será feito. Mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. E aí a imagem diz: ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. O Sim. governo do Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros. Isso. Que é uma... Vou te falar, setembro de 2020. Eu acho que essa questão da vacina vai ser a próxima questão, né, que vai se colocar. Assim, é uma questão que é a próxima e, como a gente está conversando agora, é uma não compreensão de toda a discussão de liberdade, Sim. de imperativo, de sujeito, de outro, de subjetividade, individualidade e alteridade. Sem dúvida. Sem dúvida. São questões da modernidade, século XVII e XVIII. Sim. Então, veja bem quantas conversas que a gente pode fazer com filosofia, não é mesmo? Sim. Ver como está precisando, ver como a gente está... Enfim, acho que a gente vai ter isso daqui aberto ainda, um canal de reflexão durante um bom tempo, né? Eu espero que sim, porque é uma forma também da gente poder se posicionar, né? Eu queria te agradecer de novo, Maria, por mais essa conversa aqui. Eu sei que você estuda Kant, então é muito curtinho, mas a gente ia falar 10 minutos, a gente já falou um monte. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau.